A gente vai seguir acompanhando a Operação Game Over, que a Polícia Civil investigou um esquema que envolvia a promoção ilegal de jogos por meio de plataformas digitais para chamar a atenção dos apostadores, seguidores de forma irregular, causando prejuízo financeiro e emocional a diversas pessoas. A novidade é que a investigação foi encerrada. Eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel para que a Maria possa explicar para a gente. Para isso acontecer, foram feitos alguns acordos de colaboração premiada entre esses influenciadores investigados. Como é que foi isso, Maria? Nos conte tudo para a gente tentar entender por que ela foi encerrada e como é que ficou tudo isso. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, esse acordo de colaboração, né, ele prevê algumas medidas, né? Então, eles vão ter algumas responsabilidades, como, por exemplo, o ressarcimento das vítimas, né, que aqui no estado, pelo menos 20 vítimas, né, que se apresentaram durante as investigações, serão ressarcidas, né, restituídas aí pelo prejuízo que tiveram, prejuízo financeiro, né, sem falar nesse prejuízo emocional. Aqui do meu lado está o delegado Lucimério Campos, da Delegacia de Estelionatos, para falar então sobre o fim dessas investigações, né? Então, com esse acordo, nenhum deles vai ser preso, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. O acordo de colaboração premiada, ele prevê outras espécies de sanção, né? Então, assim, ele atinge o patrimônio que foi apreendido e não há nenhuma medida contra as pessoas dos influenciadores, propriamente dita, em relação a, por exemplo, a liberdade deles, a impossibilidade deles viajarem para outros países. Com essa colaboração premiada que foi celebrada, eles passam a ter direito a voltar a gozar da liberdade deles de pleno direito. Mas eles deixam aí um patrimônio para que possa ressarcir as vítimas que vieram à delegacia e fizeram seu boletim de ocorrência, foram ouvidas, trouxeram comprovação de que realmente tinham jogado e perdido grandes valores, inclusive com o jogo do Tigrinho, promovido por essas pessoas investigadas nessa primeira fase. Então, essa parte dessas pessoas aí que vieram, elas têm essa garantia de que o Estado vai, por meio da justiça, recompor o patrimônio delas, ou seja, vai devolver o que elas perderam diante da comprovação que elas trouxeram, né? Por meio de Pix e de outras formas de perda financeira. Então, para a polícia, isso é uma forma inovadora de abreviar a ação penal e a investigação, porque diminui o tempo em que as pessoas vão ter algum benefício do trabalho de investigação. Porque se fôssemos pensar que iria ter um processo, uma sentença, isso iria demorar mais, os bens iriam ficar apreendidos para depois serem submetidos a um leilão. Mas se você pensar que um processo pode durar 2, 3 anos, um carro daquele de luxo apreendido num pátio de uma delegacia, ele certamente daqui a 2, 3 anos ele não serve mais, não tem valor de venda nenhum, porque aqueles carros parados eles se deterioram muito mais rápidos, inclusive, do que um carro normal, um carro de passeio comum. Então, nós devolvemos os veículos sob o compromisso que já foi cumprido deles deixarem patrimônio em dinheiro, em terreno que vale muito mais, para poder que essas pessoas serem ressarcidas. Além das vítimas, também existe a parte do Estado, né? Sim. Em toda ação penal há uma multa que é paga pelas pessoas que são investigadas, e essa multa também foi custeada por eles. Essa multa o Estado pode transformar em qualquer interesse público. Pode ser uma delegacia, pode ser equipamentos, pode ser qualquer benfeitoria que sirva a prestação do serviço. No caso da polícia, a parte que vai ficar para a polícia vai ser uma delegacia. A gente tem uma delegacia de estelionatos que, inclusive, foi a responsável por essa operação. Ela foi criada no final do ano passado pelo governo e instalada no começo do ano. E logo depois ela já fez a operação, mas ela ainda não tem uma sede porque ela é uma delegacia nova. Nós estamos funcionando provisoriamente no complexo aqui da DHPP e a partir de agora teremos uma sede aí toda estruturada que vai atender outras investigações, inclusive tão grandes quanto essa. Então, é um benefício para o Estado que vai ser todo custeado por essas pessoas que foram investigadas na Game Over. Além disso, também equipamentos para a delegacia, para outros órgãos do Estado, como viaturas, computadores, ar-condicionado, tudo isso fez parte desse acordo que acabou contemplando aí interesses das vítimas e das pessoas, da sociedade, por meio dos seus órgãos.
Agora, eles continuam ainda tendo aquela sanção, né, de não poder divulgar mais jogos, nada que esteja relacionado a essa atividade. Sim, o primeiro ponto do acordo foi que eles parassem de promover os jogos. Isso aí foi uma condição, não faria sentido a gente permitir que eles promovessem um jogo, uma vez que o jogo foi o objeto da investigação. O jogo ele continua ilegal no país. A gente tem visto aí mais operações, a discussão tem só aumentado a nível nacional. O jogo do Tigrinho, ele não está legalizado. Há uma expectativa de que com essas regulamentações que o governo federal está baixando, que em 2025 ele passe a funcionar de uma forma legal aí, que o governo possa auditar essas plataformas, mas ainda não está. O que existe de fato é que muitos outros ainda continuam promovendo o jogo, sejam influenciadores com pouco alcance, sejam com grandes alcances. Tem gente ainda promovendo, a polícia tem acompanhado e isso certamente vai ser objeto de uma nova sanção. Agora, o principal objetivo, inclusive com essa operação, foi alertar a população, né? As pessoas que fazem essas apostas. A gente teve muitas vítimas, pelo menos as que procuraram a delegacia, são uma parte, né, desse todo que deve ter sido também, ter tido esse prejuízo e também esse prejuízo emocional. Exatamente. O recado que ficou para a sociedade é que o jogo ele não traz só um prejuízo financeiro, né? Muitas pessoas vieram contar suas histórias, seja na polícia, seja para vocês da imprensa, da ruína social que se envolveram, né? Assim, do distanciamento da família, do isolamento, que é um prejuízo muitas vezes até maior. E isso é importante que a gente repita que a prática do jogo, aquela compulsão por jogar, por esses jogos que são divulgados muitas vezes por pessoas mais intencionadas, ele pode trazer isso. Então, assim, o jogo do Tigrinho, ele é um jogo pernicioso. Ele traz um engano por trás daqueles slots, ali, daquela musiquinha, daquelas figuras lúdicas. Por trás daquela ali há um engano para tomar seu dinheiro. Então, as pessoas precisam entender que mesmo ainda existindo pessoas divulgando, elas, se continuarem jogando, vão perder dinheiro, vão arruinar suas finanças, vão prejudicar sua saúde mental e isso não mudou. Os jogos continuam ilegal, continuam prejudicando e a gente espera que as pessoas acreditem na versão policial, porque foi uma versão que foi mostrada por provas, né? Então a gente mostrou que existia ali uma conta de demonstração que era feita para enganar as pessoas e tudo isso não mudou. Então, se você ainda se fosse aventurar a ganhar dinheiro fácil jogando o jogo do Tigrinho, certamente vai perder dinheiro e perder sua saúde mental. A gente espera que isso não aconteça. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, a gente tem o desfecho, né, dessa investigação em relação a esses influenciadores digitais. A gente acompanhou desde o início essa operação Game Over e agora a gente tem esse desfecho com o quê? A punição mexendo no bolso desses influenciadores, né, que é o principal para ter principalmente esse ressarcimento às vítimas. É com você aí no estúdio, Wilson.